O menino rápido de Taquaritinga. No coração do interior paulista, em Taquaritinga, cidade de ruas tranquilas e de uma paixão enorme pelo futebol, nasceu um garoto que mais tarde incendiaria estádios com sua velocidade. Luiz Fernando Araújo veio ao mundo em 2 de junho de 1996, em uma família simples, onde o esforço diário e os sonhos eram combustíveis para a vida. Desde cedo, Luiz descobriu que a bola era sua maior companheira. Ainda pequeno, improvisava através com chinelos ou pedaços de madeira e passava horas jogando com os amigos do bairro. O campinho de terra batida era o seu palco. A poeira levantava a cada arrancada, mas ninguém conseguia detê-lo. Em segundos, ele deixava os adversários para trás e finalizava como se fosse natural. Seu diferencial não era apenas a velocidade absurda, mas também a ousadia. Luiz driblava sem medo, encarava os garotos mais velhos, e se caía, levantava ainda mais determinado. Os vizinhos começaram a reparar naquele menino magro e ágil, que parecia ter nascido para correr com a bola colada nos pés. A família sempre foi parte fundamental dessa trajetória. Mesmo com recursos limitados, o incentivo nunca faltou. Cada jogo nas escolinhas locais era uma conquista coletiva. Mãe, pai, tios e vizinhos se uniam para dar apoio. Para eles, Luiz não estava apenas jogando futebol, estava mostrando ao mundo que tinha um dom especial. Com o passar do tempo, o menino rápido de Taquaritinga virou referência nos torneios da região. Sempre que entrava em campo, a expectativa crescia. Todos queriam ver o garoto de passos curtos, arranques explosivos e coragem de enfrentar qualquer marcador. Era impossível não notar que havia algo diferente nele. Luiz também tinha dentro de si um sonho inegociável. Ele não jogava apenas por diversão, jogava porque acreditava que poderia ir além, mudar sua história e, de quebra, levar orgulho para sua cidade. A cada gol, a cada drible, a chama do futuro parecia se acender um pouco mais. Foi assim, com pés descalços, campos de terra e o olhar curioso dos que o cercavam, que nasceu a essência de Luiz Araújo. Um garoto que não precisava de muito para mostrar ao mundo quem era. Bastava uma bola, um espaço para correr e a certeza de que seu destino estava atrelado ao futebol. O pequeno talento de Taquaritinga estava prestes a trilhar caminhos maiores. Seu próximo destino seria Cotia, no São Paulo, mas antes disso, ele já tinha conquistado o mais importante: o respeito de quem o via jogar e a certeza de que carregava dentro de si a velocidade e a ousadia de um futuro craque. Antes de continuarmos, se você é torcedor do Flamengo ou ama futebol, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, você vai conhecer toda a trajetória do jogador Luiz Araújo, o craque que conquistou o coração da nação rubro-negra. Vamos com tudo, nação! A base no São Paulo e o sonho profissional. Chegar à base do São Paulo, em Cotia, foi como atravessar uma porta para outro universo. O garoto que vinha de campos de terra de Taquaritinga se deparou com instalações modernas, alimentação controlada, rotina de treinos intensos e uma exigência que separava os que apenas sonhavam daqueles que realmente tinham chance de chegar ao profissional. No início, Luiz Araújo precisou se adaptar não só ao ritmo mais pesado, mas também ao fato de estar longe da família. O que poderia ser um peso, ele transformou em motivação. Nos treinos, não se poupava. Cada exercício era encarado como se fosse um jogo. E foi justamente nos jogos da base que ele começou a se destacar. Sua velocidade impressionava, mas não era só isso. Luiz tinha coragem para ir para cima dos marcadores, dribles curtos e uma finalização certeira. Rapidamente, virou peça importante nas categorias Sub-17 e Sub-20. A Copinha de 2016, o palco da revelação. O grande divisor de águas na base foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016. Disputando com a camisa 7 do São Paulo, Luiz Araújo brilhou. Sua arrancada, dribles desconcertantes e gols decisivos chamaram a atenção da torcida e da imprensa. Em partidas eliminatórias, como contra o Flamengo SP e o Rondonópolis, foi protagonista, participando de gols importantes. O São Paulo acabou eliminado nas quartas de final pelo Cruzeiro, mas Luiz saiu daquele torneio com status de joia. Muitos analistas diziam: esse menino vai dar caldo no profissional. A promoção ao profissional. O bom desempenho na Copinha e em outros torneios foi a senha para que Luiz Araújo fosse promovido ao elenco principal em 2016, ainda sob o comando de Edgardo Balsa, técnico argentino que acreditava em dar oportunidades aos jovens. No início, as aparições eram tímidas, entrando no segundo tempo de partidas do Paulistão e do Brasileirão. Mas Luiz mostrava, em poucos minutos, lampejos de ousadia e velocidade que chamavam a atenção. Ele não tinha medo de arriscar, driblar ou finalizar de fora da área. Primeiros gols e impacto na torcida. O primeiro gol como profissional saiu em 5 de junho de 2016, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão.
Luiz entrou no segundo tempo e, aos 47 minutos, marcou em uma jogada de contra-ataque que mostrou sua maior arma, explosão e frieza. O São Paulo venceu por 1-0, e o menino de Taquaritinga virou manchete nos jornais. Outro momento marcante aconteceu na Copa Libertadores de 2016. Luiz foi peça importante nas quartas de final contra o Atlético Mineiro, entrando em momentos decisivos e mostrando personalidade mesmo em jogos de enorme pressão. Apesar da eliminação do São Paulo na semifinal, a joia já havia conquistado seu espaço. A relação com a torcida. A cada jogo, os gritos ecoavam no Morumbi: Luiz Araújo! Luiz Araújo! O torcedor via nele aquilo que sempre desperta paixão, um jovem da base, ousado, que jogava com raça e não tinha medo dos gigantes. Sua velocidade nas pontas lembrava outros grandes nomes revelados pelo clube, e logo passou a ser considerado uma das maiores promessas do São Paulo naquele período. Para Luiz, vestir a camisa tricolor no Morumbi era a concretização de um sonho de infância, mas também era o início de uma responsabilidade enorme: manter o nível, evoluir e provar que estava pronto para voos ainda maiores. Fala aqui nos comentários o que você acha das atuações e posicionamentos do Luiz Araújo. Escreve aqui nos comentários. A travessia para a Europa, Lille, da França. O ano era 2017. Luiz Araújo havia mostrado no São Paulo que tinha algo diferente: velocidade rara, coragem para driblar e a personalidade de decidir jogos importantes. Foi então que chegou uma proposta irrecusável. O Lille OSC, tradicional clube francês, desembolsou cerca de 10,5 milhões de euros para contar com um jovem atacante de apenas 21 anos. Para o garoto de Taquaritinga, a transferência era mais do que um negócio, era a concretização de um sonho. Deixar o Brasil para jogar na Europa sempre foi o objetivo dos meninos que crescem correndo atrás da bola. Agora, ele teria a chance de medir forças contra alguns dos maiores jogadores do planeta. A chegada à França, choque de realidade e adaptação. A adaptação não foi simples. A barreira da língua foi o primeiro desafio. Luiz não falava francês, e no início precisou de tradutores e colegas que ajudassem em situações básicas do dia a dia. O clima europeu, especialmente no norte da França, também contrastava com o calor brasileiro. A saudade da família, a alimentação diferente e a rotina profissional exigiam maturidade. Mas Luiz tinha algo a seu favor: resiliência. Desde os treinos iniciais, mostrou dedicação. Se jogava pouco, treinava em dobro. O staff do Lille ficou impressionado com sua humildade e vontade de aprender. Logo, conquistou espaço no elenco, especialmente por sua velocidade nas transições ofensivas e pela capacidade de decidir em contra-ataques. Primeiras temporadas, evolução constante. Nos 2 primeiros anos, Luiz foi utilizado como uma peça de rotação. Entrava principalmente no segundo tempo, quando sua explosão podia fazer a diferença contra defesas cansadas. Ainda que não fosse o protagonista, deixou sua marca com gols importantes e assistências. Entre 2017 e 2019, disputou jogos contra gigantes como o Paris Saint-Germain. Enfrentar Neymar, Cavani e Mbappé era um teste de fogo. Essas experiências moldaram Luiz como jogador. Aprendeu a importância da disciplina tática, do posicionamento e da tomada rápida de decisão. Com o tempo, evoluiu não apenas no aspecto físico, mas também na leitura de jogo. Tornou-se mais inteligente sem a bola, sabia quando acelerar e quando cadenciar. Essa maturidade foi essencial para seu grande momento na França. A temporada histórica de 2020-2021, o título francês. Sob o comando do técnico Christophe Galtier, o Lille fez história. Com um elenco equilibrado, que misturava jovens talentos e jogadores experientes, o clube protagonizou uma das maiores surpresas do futebol europeu ao conquistar a Ligue 1 2020-2021, superando o poderoso PSG. Luiz Araújo, atuando como ponta-direita, teve papel fundamental. Não era titular absoluto, mas foi decisivo em jogos-chave, trazendo profundidade e velocidade ao time. Sua entrega, versatilidade e capacidade de mudar o ritmo da partida foram elogiadas pela imprensa francesa. Um dos momentos marcantes aconteceu na reta final do campeonato, quando entrou em campo contra o Nice e marcou um golaço que praticamente encaminhou o título. A explosão na comemoração mostrava o quanto aquele momento significava para ele. Era a coroação de anos de dedicação. No fim da temporada, o Lille terminou campeão com 83 pontos, apenas um à frente do PSG. Luiz havia se tornado campeão francês, algo que poucos brasileiros alcançaram na história. O legado de Luiz Araújo no Lille. Foram 136 jogos e 18 gols com a camisa do clube.
Mais do que números, sua passagem pelo Lille foi marcada pela evolução pessoal e profissional. O menino ousado de Taquaritinga se transformou em um jogador maduro, disciplinado e adaptado ao rigor europeu. Ele deixou a França como um atleta completo, mais forte fisicamente, mais inteligente taticamente e com a confiança de quem sabia que podia brilhar em qualquer lugar. A experiência na Ligue 1 foi, sem dúvida, o capítulo que moldou Luiz Araújo para os desafios seguintes da carreira. A experiência na MLS, Atlanta United. Depois de viver a intensidade do futebol europeu e conquistar o título francês com o Lille, Luiz Araújo buscava um novo desafio em sua carreira. Em agosto de 2021, ele trocou a França pelos Estados Unidos, assinando com o Atlanta United, um dos clubes mais estruturados e ambiciosos da Major League Soccer, MLS. A transferência custou cerca de 10 milhões de dólares, tornando Luiz uma das contratações mais caras da história da equipe. O Atlanta via nele não apenas um reforço técnico, mas também uma peça de marketing importante, um jovem brasileiro campeão francês, pronto para brilhar em uma liga em expansão. A chegada aos Estados Unidos. Ao desembarcar em Atlanta, Luiz encontrou um cenário diferente do que estava acostumado. A MLS não tinha a mesma intensidade tática da Ligue 1, mas oferecia um ambiente competitivo, com estádios modernos, torcidas engajadas e a chance de ser protagonista. Rapidamente caiu nas graças da torcida. Apresentado com pompa, Luiz Araújo assumiu a camisa 19 e chegou com status de estrela. Seu estilo veloz e ofensivo era visto como um encaixe perfeito para uma liga que valoriza jogadores capazes de decidir individualmente. Adaptação cultural e esportiva. Diferente da França, onde a exigência tática era rígida, na MLS Luiz encontrou mais liberdade para explorar suas características ofensivas. A barreira da língua já não era tão grande, já que ele conseguia se comunicar em inglês básico, e o ambiente multicultural da liga facilitou sua adaptação. Atlanta, uma cidade vibrante e apaixonada por esportes, também ofereceu conforto fora de campo. Luiz se adaptou bem ao estilo de vida americano, mantendo foco total no futebol, mas desfrutando de uma rotina mais leve em relação à pressão europeia. Desempenho em campo. No gramado, Luiz Araújo rapidamente mostrou por que havia sido contratado. Estreou em agosto de 2021 contra o Los Angeles FC, e logo exibiu sua velocidade e ousadia. Ao longo da temporada e das seguintes, foi peça fundamental no ataque do Atlanta, acumulando gols e assistências e se tornando referência nas transições ofensivas. Entre 2021 e 2023, disputou 86 partidas, marcou 15 gols e distribuiu 17 assistências. Seus números mostravam consistência, mas além das estatísticas, era sua capacidade de abrir defesas com arrancadas que mais chamava atenção. Momentos marcantes incluem: gol contra o Orlando City, 2022, uma finalização de fora da área que entrou no ângulo, levantando o Mercedes-Benz Stadium. Partida contra o DC United, 2022, em que participou diretamente de 3 gols, sendo eleito o melhor em campo. A confiança em assumir cobranças de falta e chutes de longa distância, características que desenvolveu ainda mais nos Estados Unidos. O impacto na MLS. Luiz Araújo não apenas jogou, mas ajudou a elevar o patamar da MLS. Sua experiência europeia trouxe qualidade técnica e tática ao time. No Atlanta, era visto como líder ofensivo, assumindo responsabilidades em momentos decisivos e servindo de inspiração para jovens jogadores. A torcida, conhecida por lotar o Mercedes-Benz Stadium, logo o adotou como ídolo. O estilo brasileiro de jogar, com dribles e ousadia, se encaixava perfeitamente no espetáculo que a liga busca entregar, preparando o retorno ao Brasil. Apesar de confortável nos Estados Unidos, Luiz Araújo sentia que ainda tinha muito a oferecer em alto nível no futebol brasileiro. Em 2023, surgiu a proposta do Flamengo, clube que via nele a peça ideal para dar mais velocidade e intensidade ao ataque. Deixar a MLS não foi uma decisão simples, pois havia conquistado o carinho da torcida de Atlanta. Mas o chamado do Flamengo representava a chance de voltar às origens, disputar grandes títulos no Brasil e se reconectar com o futebol sul-americano. Conclusão do capítulo. A passagem pelo Atlanta United foi marcante. Luiz Araújo saiu dos Estados Unidos como um jogador mais maduro, protagonista e com a confiança renovada. O período na ML serviu como ponte entre sua experiência europeia e o retorno triunfal ao Brasil, agora em um dos clubes mais vitoriosos da última década, o Flamengo. O retorno ao Brasil, Flamengo. Depois de conquistar a França com a camisa do Lille e de viver a experiência marcante nos Estados Unidos pelo Atlanta United, Luiz Araújo decidiu que era hora de voltar para casa. Em 2023, o futebol brasileiro recebeu de braços abertos, e não foi qualquer clube. O destino era o Flamengo, um dos maiores e mais populares do país.
A contratação de peso. O anúncio da chegada de Luiz Araújo ao Flamengo movimentou a imprensa esportiva. O clube desembolsou cerca de 9 milhões de euros para contar com o atacante, reforçando ainda mais o elenco já estrelado. Para muitos, sua contratação foi vista como estratégica. Trazer um jogador jovem, veloz e com bagagem internacional, pronto para somar tanto em competições nacionais quanto em torneios continentais. A expectativa era enorme. A nação rubro-negra, acostumada a ídolos e craques, queria ver se Luiz poderia se tornar mais um nome marcante na história do clube. A recepção calorosa da nação. Desde os primeiros treinos no Ninho do Urubu, Luiz percebeu o tamanho da responsabilidade que assumia. Vestir o manto sagrado não é para qualquer um. O calor da torcida, a cobrança da imprensa e a grandeza do clube são fatores que exigem personalidade forte. No Maracanã, sua apresentação foi marcada pela vibração da torcida. O estádio pulsava, e Luiz sentiu na pele a diferença de defender o Flamengo. Não era apenas jogar futebol, era carregar a paixão de milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Adaptação dentro de campo. Em campo, Luiz Araújo mostrou rapidamente suas credenciais. Com sua característica principal, a velocidade, passou a ser uma arma importante pelos lados do ataque. Sua capacidade de quebrar linhas, puxar contra-ataques e criar jogadas de perigo se encaixava perfeitamente na proposta ofensiva do Flamengo. Nos primeiros jogos, mostrou dedicação e intensidade. Mesmo quando não balançava as redes, entregava movimentação e ajudava a abrir espaços para Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e outros companheiros de ataque. O entrosamento ainda estava em construção, mas a qualidade era evidente. Momentos marcantes. Entre seus destaques iniciais, estão as participações em jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, competições onde cada lance é observado com lupa. Sua coragem para encarar zagueiros, sua habilidade no drible em velocidade e seu chute forte começaram a conquistar a confiança da torcida. Luiz sabia que, no Flamengo, cada jogo é uma final. E esse espírito de decisão passou a moldar sua postura dentro de campo. Ele não queria ser apenas mais um reforço, queria ser protagonista. O peso e a oportunidade. O retorno ao Brasil representava mais que um novo contrato. Era a chance de se consolidar como grande jogador em seu país de origem. No Flamengo, Luiz Araújo encontrou a vitrine perfeita para mostrar que a experiência na Europa e nos Estados Unidos o havia preparado para os maiores desafios. Agora, com a camisa rubro-negra colada ao peito, o menino de Taquaritinga escrevia um novo capítulo de sua história. Um capítulo que poderia levá-lo a conquistas ainda maiores e a se tornar parte de um clube que vive de títulos e de ídolos eternizados na memória da nação. A força, a velocidade e o sonho de títulos. Se há algo que define Luiz Araújo dentro de campo, é a velocidade explosiva. Desde os tempos de base, passando pela França e pelos Estados Unidos, essa sempre foi sua marca registrada. No Flamengo, essa qualidade encontrou o cenário perfeito. Um time acostumado a jogar de forma ofensiva, explorando as transições rápidas e sufocando os adversários. A velocidade como diferencial. Quando Luiz acelera, poucos conseguem acompanhá-lo. A forma como conduz a bola em alta velocidade, mantendo o controle mesmo sob pressão, o torna uma peça fundamental para quebrar defesas fechadas. No Maracanã, os gritos da torcida ecoam sempre que ele arranca pela ponta, deixando marcadores para trás. Essa velocidade, no entanto, não é apenas força física. Com a experiência adquirida na Europa, Luiz aprendeu a usar sua explosão com inteligência, escolher os momentos certos para acelerar, variar o ritmo e surpreender os adversários. A força que vai além do físico. Embora não seja o atacante mais robusto, Luiz Araújo desenvolveu uma força que se manifesta em diferentes aspectos. É a força mental de suportar a pressão de jogar em um gigante do futebol brasileiro. É a força de se reinventar após erros e de se colocar novamente em posição de decidir. É a força de acreditar em si mesmo, mesmo diante das críticas que fazem parte da rotina de qualquer jogador do Flamengo. Essa resiliência o ajuda a manter a cabeça erguida e a continuar buscando seu espaço em um elenco repleto de estrelas. Sonho de títulos. No Flamengo, Luiz não esconde o desejo de conquistar títulos importantes. Desde que chegou, deixou claro que seu maior objetivo é levantar troféus vestindo o manto sagrado. O clube, acostumado a finais e decisões, oferece a ele a oportunidade de realizar esse sonho em grande estilo. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes. Cada competição é vista por Luiz como chance de gravar seu nome na história. Ele sabe que a torcida rubro-negra não vive de promessas, mas de conquistas. E é justamente esse desejo coletivo que o impulsiona. A busca pela consolidação.
Mais do que marcar gols ou dar assistências, Luiz Araújo quer ser lembrado como jogador decisivo, aquele que desequilibra nos momentos mais difíceis. Seu sonho é não apenas participar das conquistas, mas ser protagonista delas. Com a velocidade como arma letal, a força mental como escudo e o sonho de títulos como combustível, Luiz Araújo segue trilhando seu caminho no Flamengo. A cada jogo, a cada arrancada, ele reafirma a promessa de que pode ser um dos pilares de novas páginas gloriosas da história rubro-negra. O futuro aberto e as chamas da paixão rubro-negra. O futebol, como a vida, é feito de incertezas. Ninguém sabe exatamente o que o futuro reserva, mas Luiz Araújo já tem a certeza de que uma parte da sua história estará para sempre ligada ao Flamengo. O retorno ao Brasil não foi apenas um passo profissional, mas também um reencontro com suas raízes, com o calor do povo e com a paixão incomparável da nação rubro-negra. O futuro em construção. Aos olhos da torcida, Luiz é ainda um capítulo em aberto. Um jogador que carrega no corpo a explosão da juventude e na mente a experiência conquistada em gramados internacionais. A cada partida, constrói novas linhas dessa trajetória, ora com arrancadas fulminantes, ora com a coragem de assumir o protagonismo quando o time mais precisa. Ele sabe que, no Flamengo, a glória é medida em títulos. O que se escreve de forma definitiva no coração da nação são as vitórias, as taças erguidas, os gols em finais. Luiz Araújo tem diante de si a chance de transformar potencial em eternidade. A chama que nunca apaga. No Maracanã, quando a bola rola e o estádio vibra em vermelho e preto, Luiz sente a energia que só o Flamengo pode oferecer. É como se cada grito da arquibancada fosse combustível para sua corrida, cada batida de tambor um compasso para seus dribles, cada aplauso um convite para voar ainda mais rápido. Essa chama da torcida rubro-negra não apenas aquece, mas também cobra. E Luiz entende isso. Ele não teme a pressão, ao contrário, a transforma em motivação. Um destino aberto. O futuro de Luiz Araújo no Flamengo ainda está sendo escrito. Poderá ser lembrado como peça importante de um ciclo vitorioso, ou até mesmo como protagonista de conquistas inesquecíveis. O certo é que, enquanto vestir o manto sagrado, sua missão será clara: honrar as cores, lutar até o fim e manter viva a chama da paixão rubro-negra. E assim, o menino rápido de Taquaritinga, que atravessou mares e fronteiras, encontra no Flamengo o palco perfeito para correr atrás não apenas de vitórias, mas também da eternidade. Se você se emocionou com a história do expressivo jogador Ayrton Lucas, não esqueça de comentar qual momento do artilheiro do Flamengo mais te marcou. Compartilhe o vídeo com amigos flamenguistas e se inscreve para não perder nenhuma história de craques que fazem a diferença em campo. Vamos juntos, Mengão!